Olá, minha gente. Eita, o barulho. Bora lavar uma louça? Estava eu aqui pensando, né? Começar a lavar a louça, né? Pensando na vida. Sabe quando você tira aquele dia pra pensar na sua vida? E aí, tem hora que eu me pego pensando em alguns processos, né? Que eu passei, né? Na questão de amizades, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos colegas, muitos conhecidos, muito mesmo. Conheço bastante gente. Porém, a minha vida, ela se resume naquele ditado de amigos. Amigos é aqueles que você consegue contar nos dedos, sabe assim? Eu não sei nem se eu completo uma mão de amigos. É, gente. Agora, conhecidos, colegas, eu tenho muitos, né? Mas amigo é aquele que você pode contar em todos os momentos, os bons e os ruins. Amigo é aquele que torce por você, né? Que torce por você, que quer o seu bem, que quer que você consiga, entendeu? E muitas vezes a gente tem pessoas que aparecem na nossa vida que a gente acha que é amigo, acha que tá torcendo por nós e não é isso. A pessoa na sua frente é de um jeito e por trás é de uma maneira diferente, né? Isso na nossa vida é muito comum mesmo, né? Tanto nas pessoas muito ricas, quanto nas pessoas como eu, pobres, né? E o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque eu tava lembrando, né? Que às vezes a gente tem amizades que não são legais, amizades tóxicas mesmo, sabe? Essa semana passada eu tava conversando com a minha irmã mais velha, né? E falando pra ela sobre isso, sobre a questão de amizade. Porque a minha irmã mais velha, ela é uma pessoa muito boa. Sabe aquela pessoa boa, ela é tão boa que ela chega a ser besta? Desculpa, irmã, mas é verdade. Que ela tira da boca dela pra dar pro próximo e fica sem nada, sabe assim? Ela é desse tipo, né? E é da natureza dela, sabe? Só que por ela ser assim, né? As pessoas, elas abusam da bondade dela, sabe? E essa é uma dura realidade, sabe? Uma dura realidade. E nós tínhamos uma amiga em comum, né? E essa amiga em comum, ela foi fazer faculdade. Nós caímos na mesma sala, né? E a gente se conhecia desde sempre, assim, sabe? Desde sempre, né? Nossas famílias, né, eram amigas e tal, né? Desde que eu me entendo por gente, né? Vamos dizer assim. E nós estudamos juntos na faculdade até o 3º semestre. Nós fazíamos a mesma faculdade. E aí, vocês acreditam que até o terceiro semestre, né, que era semestral mesmo. Até o 3º semestre, né, 1 ano e meio de faculdade, eu não conhecia ninguém na sala. As pessoas que eu conhecia eram pessoas conhecidas, que por um acaso fizeram o mesmo curso que eu, né, e que moravam no bairro aqui, e aconteceu da gente estudar na mesma faculdade, sabe? Mas mesmo assim eu nem tinha muito contato, era oi, bom dia e tal. Mas assim, não conversava, não tinha aquela amizade, sabe? Por quê? Porque essa minha conhecida, ela não deixava eu fazer amizade. Ela queria que a minha atenção fosse toda pra ela. Então assim, eu não fazia. Quando ela via eu conversando com alguém, ela já me puxava, já perguntava o que eu tava fazendo lá. E eu não conseguia fazer amizade. Então foi 1 ano e meio de faculdade que eu não conhecia ninguém na sala. E eu sempre tive o rosto de brava, né? Então, quem me vê a primeira vez, à primeira vista, acha que eu sou muito brava, né? Que eu sou nervosa, que eu sou esquentada, mas não é.
É o jeito da minha face, não tem jeito. Quando eu não conheço o lugar, eu fico assim, sempre. E aí, nós, né, a gente tem essa mania de conhecer o livro pela capa, né? E a gente vê aquela capa brava, a gente já imagina, nossa, a pessoa deve ser muito chata. Só que as pessoas, depois que elas me conhecem, elas veem como que eu sou, né? Legal, besta, boba, palhaça. Esse é meu jeito, eu sou muito isso, né? Muito palhaça, gosto de fazer amizade, gosto de rir, gosto de fazer piada, gosto de tirar sarro, sabe? Eu sou muito assim, né? Muito palhaçona. Só que quem me vê a primeira vez e não me conhece, já lê a minha cara de brava, e fala assim, é brava, não vou nem chegar perto, né? E essa minha amiga, essa minha conhecida, ela fazia isso. Ela, como ela não deixava eu fazer amizade com ninguém, não deixava eu conversar com ninguém, eu acabava, tipo, obedecendo ela, assim, sabe? Não sei porquê, mas ela tinha esse poder sobre mim. Então, eu não conhecia ninguém na sala, né? A não ser as pessoas que eu já conhecia. E aí, quando chegou no final desse terceiro semestre, ela teve um problema financeiro e precisou trancar a faculdade. E aí, eu fiquei o quê? Sozinha. Aí, quando eu voltei no quarto semestre, eu estava sozinha. Aí eu tive que encontrar pessoas para fazer trabalho, porque eu não tinha amigos para fazer trabalho, né? Os colegas, né? E aí, a partir daí, eu fui conhecendo a sala, eu fui conhecendo as pessoas, eu fui fazendo amizades, porque eu não falava com ninguém. Teve um colega que ele falou assim pra mim assim, nossa, eu achava que você era policial. Aí eu falei, policial? Por quê? Ele disse, nossa, você tem a cara muito brava. Só que agora que eu te conheço, eu vi que não tem nada a ver assim, né, com o que eu achava. Mas eu achava que você era policial, o seu rosto sempre franzido, assim, sabe, brava. Eu falei assim, não sou brava, é porque eu não conseguia, né, falar com ninguém, a minha amiga não deixava. Aí ele falou assim, pois é, mas agora a gente te conhece, a gente gosta de você, acha você muito legal e tal. Então, enfim, ela precisou trancar a faculdade para eu poder conhecer a sala, para eu poder fazer amizade. Por quê? Ela fez com que eu não conseguisse fazer amizade com ninguém. Ela me trancou, sabe? Tipo assim, ela não fez amizade e não deixava eu fazer também. E eu deixei ela ter esse poder. O problema foi eu ter deixado ela ter esse poder sobre mim. Só que assim, eu era nova, né? Agora com 40 anos, eu era novinha. Então eu era muito fácil de ser manipulada pelas pessoas, sabe? Só que quando eu penso nisso hoje, com 40 anos, eu tenho tanta raiva de mim. E eu fico pensando assim, meu, como que eu pude ter me deixado ser manipulada de uma tal maneira de não fazer amizade com ninguém na sala? Entendeu? O meu curso era um curso de 3 anos, né? Então eu tive um tempo assim para conhecer o pessoal, né? Que eu estava cursando, né? Graças a Deus eu tive esse tempo, porque, né, hoje o conselho que eu dou para pessoas que têm amizades assim tóxicas, amizades manipuladoras, não se deixe manipular. A pessoa ela tem que gostar de você do jeitinho que você é. Você não precisa mudar nada por ninguém. Você pode ser quem você é. A pessoa tem que gostar de você do jeito que você é. Sabe? Com as amizades que você tem, com os conhecimentos que você tem. E teve uma vez que a gente fez uma prova, olha que engraçado, né? E aí, todo mundo tirou 9 na prova, eu tirei 10. Porque tinha uma questão super difícil. Só que a resposta estava em uma das questões da prova. Só que ninguém se atentou nisso. E eu, durante a prova, não poderia falar com as pessoas, né? Eu estava em prova. E eu tirei 10.
Pois ela ficou brava comigo porque eu tirei 10 e ela tirou 9. Sabe assim? Então são coisinhas, né? Você não pode deixar as pessoas fazer com você, te manipular, né? As pessoas têm que gostar de você do jeito que você que fala bastante, que faz amizade com todo mundo, goste ela ou não, entendeu? Porque se a pessoa gosta de você, ela vai gostar de você do jeito que você é, com as amizades que você tem, e não vai te manipular, sabe? Fazer chantagem emocional. Se você for, eu não sou mais sua amiga. Se você fizer, eu não sou mais sua amiga. Porque tem pessoas que faz isso com a outra, sabe? E tudo faz chantagem emocional. Porque sabe que a gente, às vezes, tem dependência da amizade, sabe? E eu percebi, depois que ela trancou, que eu não era dependente dela. Eu era só manipulada. E que eu tinha capacidade de fazer muitas amizades, de ter muitos amigos, né? Pessoas que me ajudaram, né? A terminar aquele semestre, sabe? Então, se você está sendo, né? Manipulado, se você está numa situação como a que eu passei, não se deixe. A pessoa, ela tem que gostar de você da maneira que você é, sabe? Saber dividir você com as outras pessoas. Porque essa minha conhecida, né? Ela não dividia a minha amizade com outras pessoas. Eu só podia falar com ela e eu só podia ter a amizade dela, sabe? Isso é muito ruim. Só que isso acontece não só com amigos, dentro da nossa família também, sabe? Às vezes os pais, tem pais narcisistas que não deixam os filhos fazerem amizade, sabe? Que quer só o filho ali debaixo da aba dele, sabe assim? Isso é muito ruim, gente. Nós temos que tomar cuidado, sabe, com essas coisas. Irmãos também, que são narcisistas, que querem que você fique só com ele, que você faça amizade com ele, você não pode ter amizade por fora. Nós temos que tomar cuidado, né? E saber colocar cada coisa no seu lugar e cada pessoa no seu lugar também, né? Saber que você pode ter opinião, que você pode ter as suas amizades, né? Independente se a pessoa que está do seu lado aceita ou não. Então, gente, é isso. Eu queria compartilhar esse pensamento com vocês hoje aqui lavando louça. Porque eu estou aqui fazendo meus pães, que hoje eu tenho bastante encomenda. Minha cozinha tá farinha pura. Tem farinha até no teto, né? Estou aqui fazendo meus pães e quis compartilhar, né, esse pensamento com vocês hoje. Beijos, fiquem com Deus.